Olá, oitavo ano, estamos de volta com mais uma aula. Professor Euler, professor de matemática, professor suporte. Nossa primeira aula de hoje, né? A nossa primeira aula do quarto bimestre. Então tivemos aí acompanhando vocês durante o bimestre anterior, no qual trabalhamos os assuntos relacionados ao livro. E a gente não vai ser diferente esse outro bimestre. A gente vai acompanhar vocês aí com conteúdo programático, principalmente os alunos que estão somente no modo online, e vamos estar acompanhando as atividades. Quero dizer para vocês, se você tiver alguma dúvida relacionada ao conteúdo de matemática, mande sua dúvida lá no meu privado que eu vou estar respondendo. Então, como eu sempre falo para vocês nas aulas, a matemática ela é um complemento. De que sentido eu estou falando complemento? Tudo que você estuda em um bimestre ou em uma série, você vai estudar posteriormente. Então, no bimestre anterior, vocês estudaram alguns conceitos aí sobre expressões algébricas, né? Entrou o conceito de números e letras. E depois desse princípio que vocês tiveram, vocês puderam observar que os números também podem ser representados por letras. E não vai ser diferente nesse bimestre. A gente vai começar a falar de equações. Vocês já fizeram um estudo sobre equações, com certeza no sétimo ano, mas foi só o básico da equação. E cada vez que vocês vão passando e mudando de fase e série, vocês vão estudando e aprofundando mais os conteúdos, né, matemáticos. Então a gente vai trabalhar hoje, na nossa primeira aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre equação. Mas professor, o que é uma equação? Bom, para a gente definir uma equação, a gente precisa saber que a equação é utilizada no nosso dia a dia, né? Por exemplo, para determinar valor desconhecido, para saber quanto que eu gasto, para saber o tempo que eu gasto da minha casa até a escola. Enfim, tem N exemplos relacionados com equações, né? Mas o nosso foco principal é descobrir como resolver uma equação, para que serve uma equação. Então, pessoal, primeiro que vocês precisam saber e relembrar é que uma equação ela é uma igualdade, né? Definição de equação é trabalhado como igualdade. Só que para ser uma equação eu preciso que ela possua pelo menos uma variável, né? Ou pelo menos um valor desconhecido. A partir desse princípio nós começamos a definir o que é uma equação, ok? Então uma equação de primeiro grau, ou de segundo grau, ou terceiro, enfim, você vai definir ela através de um valor desconhecido. E esse valor desconhecido, você vai estudar ele e determinar, tá bom? Que é o nosso objetivo, é aprender a determinar o valor desconhecido, o valor de x, o valor de y, enfim, qualquer letra aí do nosso alfabeto. Então, a definição que eu trago para vocês hoje vai ser de uma forma em que vocês possam entender que numa equação você já começa a responder ou a resolver e também interpretar os conceitos ali de valores que você não conhece, tá bom? Que são os valores desconhecidos. Geralmente, alguns livros tratam como incógnita ou outros tratam como variável, né? Eu digo que é o valor desconhecido, porque você não sabe qual é esse valor, então você vai determinar esse valor. Por exemplo, se eu falar assim, João tem 10 reais, mas se eu falar João tem X reais, eu não sei que valor João tem. Ele pode ter R$1, ter R$2, ter R$3, enfim. João pode ter N reais, eu não tenho valor fixo. E como é que eu vou descobrir, professor, esse valor desconhecido? Resolvendo a equação. E lembrando, pessoal, que uma equação, como é uma igualdade, ela é comparada com uma balança, né? Tudo que está de um lado vai ficar igual do outro. Se não tiver igual, isso não é uma equação, ok? Então, algumas propriedades vai ser incluída aí na resolução de equações. Então, primeiramente, você precisa saber que uma equação é uma igualdade. Segundo, ela tem que ter uma variável. Se não tiver variável, se não tiver valor desconhecido, então não é uma equação. Para isso, eu trouxe o primeiro exemplo. Digamos que, de falar de equações, né? O nosso primeiro exemplo vai ser exemplo numérico. E os exemplos numéricos que nós temos, eles já são muito conhecidos. Por exemplo, 2 mais 3. Isso aqui é igual a 5, né? É muito simples, 2 mais 3 é igual a 5. Mas como é que você chegou a essa conclusão aí? Qual foi a lógica que você fez? O que você precisou fazer para chegar a esse resultado? Você somou esses dois algarismos. Então a
soma desses dois algarismos resultou em 5. Não é diferente na equação de primeiro grau, que é o caso que vocês vão estudar. Por quê, professor? Porque você vai ter um número somado com outro número, ou dividido, ou multiplicado. Então, não vai ser diferente. Por exemplo, x mais 4 é igual a 7. Qual é o valor de x? É esse o nosso objetivo, estudar os valores desconhecidos. Então, nesse caso, a gente vai descobrir qual é o valor de x e que número x assume para que essa igualdade seja verdadeira. Então, para a gente entender que uma equação é uma igualdade, ó, observe que a igualdade está aqui, ó, tudo que está desse lado é igual do outro lado. Nós chamamos de membro e membro. Então, aqui nós temos o primeiro membro, aqui nós temos o segundo membro. Então, uma equação é dividida em dois membros, né? Equação de primeiro grau. Então, temos aqui, ó, a soma de um número somado a 4 é igual a 7. Que número é esse? Esse é o objetivo da nossa aula, descobrir o valor desconhecido, né? Que nesse caso é x. Ah, professor, mas só pode ser x? Não, gente, pode ser y, pode ser w, pode ser h, enfim, pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Mas antes que vocês se perguntem, então x toda vez vai valer, por exemplo, 3, que nesse caso é 3? Gente, como eu falei, o valor, a variável, ela assume qualquer valor. Isso vai depender da operação que está sendo utilizada. Quais são as operações que nós iremos utilizar aqui, professor? A adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação, a radiciação, todas essas operações, elas vão ser utilizadas aqui através de uma equação. Basta a gente conhecer que numa equação precisa ter um valor desconhecido e precisa ter uma igualdade. Se tiver esses dois elementos, eu posso confirmar que isso é uma equação. Professor, dê exemplo para a gente aí de questões que não é equação. Olha aí, gente. Por exemplo, 2x mais 4. Isso aqui é uma equação? Não. Por que não é uma equação? Porque não possui uma igualdade. Então não tem nada de igualdade, então eu posso descartar que isso não é uma equação. Temos um outro exemplo. Vamos lá. 8m é maior que 5. Isso aqui é uma equação? Não, isso aqui é uma desigualdade. O sinal de maior significa desigual. Então nós podemos afirmar que isso não é uma equação. Outro exemplo, vamos pegar um numérico, ó. 10 mais 7 é igual a 17. Isso aqui é uma equação? Não. Mas por que não, professor? Você falou que se tiver igualdade é uma equação. Falei sim, mas também falei que para ser equação precisa ter um valor desconhecido. Temos valor desconhecido aqui? Não, todos eles nós conhecemos, né? Então por isso não é equação. Então temos aí, ó, 3 exemplos e contra-exemplos, né? Para definirmos uma equação. Beleza. Dado essas informações para vocês, esses exemplos, nós vamos começar a entender como resolver, porque isso aí é muito simples, né, você definir. Mas como é que eu vou resolver uma equação, professor, em determinada situação, com problemas, ou a equação normal mesmo, através de questões? Como é que eu faço isso? Em que momento eu vou utilizar isso na minha vida? Pessoal, a equação de primeiro grau, principalmente de primeiro grau, ela só foi inserida no conceito matemático justamente pela necessidade, aonde até o momento você consegue determinar um valor, mas chegou a um valor muito alto ou um valor muito baixo, você não vai ter possibilidade de estar determinando esse valor ou prevendo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa e eu pago aí, por exemplo, para 10 funcionários, só um exemplo aqui, né? Para 10 funcionários eu pago, por exemplo, vamos dizer, 10 mil reais, cada um vai ganhar R$1.000. Olha só. Para 10 funcionários, é rápido que eu consigo obter esse valor, né? Eu já tenho uma conclusão que cada um vai receber R$1.000, né? Com o valor do salário deles igualmente. Mas se eu colocasse bem assim, ó, sei lá, 1 milhão de funcionários, que é um exemplo muito alto, né? Eu saberia esse valor consequentemente bem rápido? Eu teria como ter que pensar e imaginar que valor que eu teria aqui? Não, né? Eu posso até imaginar, mas eu não vou ter certeza. Então, por isso que entrou o conceito de equação.
Você já imaginou também situações que envolvam números muito pequenos? Por exemplo, 0,1x, né, é igual a 9. Mas você já imaginou se o 0,000001 você teria um valor que pode obter isso aqui? Não. Então, por isso que surgiu a necessidade de nós inserirmos a equação para resolver situações de problema, né? Então, questão de valores, idade, tempo, noção de espaço, medidas, tudo isso que eu acabei de citar são exemplos que é utilizada a equação de primeiro grau, né? Por exemplo, eu gasto em um mês R$200 em compra de lanche. Quanto que eu vou gastar durante 10 meses? Essa pergunta a gente estuda e faz um estudo de equação, né? A equação ela entra justamente para a gente descobrir que valor eu vou ter que obter, né? Valor desconhecido. Muito bem. Então, passando desse conceito de equação, que nós falamos que equação é uma igualdade, né? E aqui tem um valor desconhecido. Vamos estudar sobre algumas propriedades. Essas propriedades, elas já são utilizadas, porém, eu oriento a vocês, existem 2 ou mais diversos tipos de resolução de uma equação. Como professor, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, e aí você vai perceber o que eu estou falando. Ó, por exemplo, vocês já estudaram isso aqui, né? Digamos que você tem aí 2 maçãs. Vamos pegar esse exemplo como maçã. 2 maçãs. E o valor dessas 2 maçãs, sabendo que elas são iguais, por exemplo, eu vou colocar valores altos, tá bom? Mas não é o mesmo valor. R$4, só exemplo, né? R$4. Então, digamos aí que essa maçã que está cara está custando R$2 cada um. Essa aqui, esse exemplo, é um exemplo de equação. Como é que a gente vê, professor, que isso é uma equação? Pessoal, ó, o preço de 2 maçãs é igual a R$4. Então, o preço de 2 maçãs é igual a R$4. Observe que eu posso representar esse número ou essa situação através de um exemplo usando a equação. De que maneira? Vamos chamar essa maçã de n, né? Então, 2n é igual a 4. Qual é o valor de n? Ou seja, qual é o número que eu multiplico por 2 que é igual a 4? É o próprio 2. Então, com isso, eu posso afirmar que, consequentemente, cada maçã equivale a R$2, o valor dela, né? Isso aí é o nosso exemplo. Então, temos aí, ó, uma situação que envolve equação. E esse assunto, pessoal, ele já começa a ser estudado desde o Fundamental 1, onde você tem uma figura e tem uma quantidade de números, né, de elementos. A partir desse conceito, você começa a trabalhar a equação. Porém, ela não é vista como aqui, ó, como letras, né? Você só vê como parte numérica. 4 maçãs é igual a 12. Quanto vale cada maçã? Aí você vai descobrir o valor da maçã, né? 3 bolinhas é igual a 10. Quanto vale cada bolinha? Esses são alguns exemplos que você estuda no Fundamental 1. No Fundamental 2, que é a série que vocês estão, no 8º ano principalmente, você vai trabalhar a equação de primeiro grau. Quando você chegar no 9º ano em diante, ou ensino médio, você vai trabalhar no 2º grau, ou seja, você vai trabalhar outro tipo de equação que resolva situações, problemas como esse, ok? Então, vamos lá colocarmos aqui as propriedades que nós vamos estudar. Existem 2 propriedades principais que a gente vai estudar. A gente aprende a resolver uma equação. Eu gosto de ensinar meus alunos assim, que ele aprenda todos os métodos possíveis. Para quê? Para ele não ficar limitado só em apenas uma forma de resolver. Então, uma equação, ela existe várias maneiras de o aluno entender, interpretar e resolver a situação. Não existe só uma maneira, não. Isola o x e pronto. Não é assim, não. A gente tem que pensar que existem várias maneiras, né? Ou várias formas de a gente resolver uma equação. Então, para isso, a gente chama na matemática de princípios. E esses princípios que nós vamos estudar agora são os principais, né? Dentro do contexto de estudo de equações. Quais são eles, professor? É o princípio multiplicativo. Vamos colocar na ordem, né? Para ficar a operação na ordem. Aditivo e multiplicativo. Eu vou
porque talvez alguém não tenha falado para vocês. Mas se alguém já falou para vocês, eu vou só confirmar isso. Pessoal, a gente estuda muito a matemática, né? A gente entra no conceito, no campo matemático, e a gente acaba se deparando com duas situações bem importantes. Qual é ela, professor? Que todas as operações que nós utilizamos durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, elas se resumem em apenas duas. Quais são elas? A adição e a multiplicação. Como assim? Eu não entendi, professor. Em que sentido o senhor está falando que todas as operações demais estão inseridas aqui apenas com as duas? Porque, se você sabe adicionar, consequentemente você sabe subtrair. Se você sabe multiplicar, consequentemente você sabe dividir. Então, o que a gente pode pegar? Que da adição e multiplicação, elas sim são os principais pilares das operações matemáticas. Essas duas operações, a adição e a multiplicação, aqui o conceito aditivo significa adicionar, né? Adicionar ou retirar, porque tudo que você adiciona, você pode retirar, né? Então existe o conceito aditivo e também o conceito subtrativo, né? Onde você vai subtrair algo. Multiplicativo é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês e vou confirmar que essa teoria ela se aplica na prática. Olha só, 2 mais 2 é igual a 4, certo? Mas observe que se eu pegar esse resultado aqui, e subtrair com um desses elementos aqui, o que eu tenho? Eu tenho 2, né? Que é uma parcela aqui da minha operação. Então observe, o que eu fiz? Eu adicionei e no mesmo tempo eu subtraí. A operação adicionar aqui, ela é inversa da operação subtrair. Ou seja, eu tendo ou eu sabendo aqui sobre a adição, eu posso dizer que a subtração está inserida. Ok? Então, tudo que eu adiciono, eu subtraio. Tanto é, gente, que eu tenho certeza que vocês lembram aí no item anterior que nós estudamos, no assunto, né? Sobre os monômios. Lembra dos monômios? Aí você tinha lá, A mais 2A, isso aqui dá quanto? Dá 3A, certo? 3A. O que você fez aqui? Você somou os coeficientes, né? Somou os coeficientes, tem 3A o valor de um monômio. Mas observe que também vocês fazem isso aqui, 2A mais menos A é igual a A. E como é que você fez a operação aqui? É claro que você vai utilizar o jogo de sinal, né? Você vai repetir o 2A, mais vezes menos é menos, então 2A menos A é A. Professor, você está falando somente de letras. Dei exemplo para a gente com forma numérica, para a gente entender. Olha só, para você ver, digamos que esse A equivale a R$1. Eu tinha R$1. Depois eu ganhei mais de R$2. Então, R$1 mais R$2, quantos reais eu tenho? R$3. Então, esse conceito aqui, que eu acabei de fazer, foi conceito aditivo. E no conceito de subtração, professor, eu tinha R$2, aí eu fui lá e gastei R$1. Eu fiquei com quanto? Com R$1. Então, 2A menos A é igual a A. Então, beleza. Então, observe, pessoal, que nesse exemplo, a gente utilizou o conceito aditivo. E como que seria o multiplicativo? Olha, pessoal, 2 vezes 3 é igual a 6. E quanto que é 6 dividido por 3? É 2. E quanto que é 6 dividido por 2? É 3. Observe que 2 e 3 é esses elementos aqui. Então, ou seja, tudo que você multiplica, você também pode dividir. Então, por isso que a afirmação de aditivo e multiplicativo resume todas as operações. Ah, professor, mas e aí se entrar potência, se entrar na raiz quadrada, raiz cúbica? Pessoal, não é diferente. A potência, 2 elevado ao cubo, isso aqui não é uma multiplicação? 2 vezes 2, o meu expoente indica quantas vezes minha base vai repetir. Então aqui eu tenho uma multiplicação. Voltei ao princípio de multiplicação. Ah, professor, mas eu tenho uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é qual o número que eu multiplico? Que eu multiplico 2 vezes, né, ele por ele, que é igual a 16. Esse número é o 4. Voltei novamente ao conceito de multiplicativo. Então, por isso que as operações matemáticas, né, que se estuda muito no Fundamental 1, os pilares são adição, subtração, multiplicação e divisão, elas sim, para a gente aprender dessa maneira. Porém, nós podemos aprender apenas como duas, né? Que é a multiplicação e a adição.
Princípio aditivo. Vamos falar do aditivo, né? Como a gente vai voltar aqui para a equação, o aditivo de uma equação. O que é adicionar, professor? Adicionar algo é você somar algo, tá bom? Então, adição vem o conceito de adicionar, né? Colocar algo em alguma coisa, né? Ou acrescentar. Quando você fala desse conceito, você pega um exemplo, por exemplo, aqui, ó. X mais 5 é igual a 15. O que está sendo expresso aqui? Que um número somado a 5 é igual a 15. Que número é esse? Automaticamente, você que está do outro lado da telinha já sabe, né? X equivale a quanto, gente? X equivale a... Isso mesmo que você pensou. 10. Correto. O valor de X nesse caso é 10. Como que você chegou à conclusão? Bom, você fez aí apenas uma análise, né? E você deduziu. Você só apenas deduziu, ó. X é igual a 10, porque 10 mais 5 é igual a 15. Beleza, uma dedução. Mas nem todos os casos vai dar para você resolver com dedução. Mas por que, professor? Porque, ó, vai ter alguns casos que você vai se deparar com situações que não envolvem apenas um elemento, mas envolve 2 ou 3. Quer saber disso? Um exemplo, por exemplo, para a gente utilizar nessa teoria, a idade, por exemplo, de uma pessoa. Joana tem 7 anos. Sabendo que o irmão de Joana tem o dobro de idade de Joana, qual é a idade do irmão de Joana? Aí já fica mais difícil. Aí você já imaginou se esse mesmo exemplo viesse para a nossa situação aqui, para a situação real, para a gente resolver? O que a gente ia fazer? A gente tem que fazer a dedução? Não, a gente ia ter que resolver a equação. Por isso que nem em todo momento a dedução vai conseguir resolver uma equação. E aí entra o conceito matemático. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Eu vou ensinar para vocês duas maneiras. A maneira que o livro está solicitando para vocês e a maneira que é mais fácil de resolver uma equação, né? Eu acredito que vocês já sabem. Então, vou dividir nosso espaço em duas partes. E prestem atenção nas duas resoluções. A primeira resolução que eu vou fazer vai ser utilizando, vou apagar isso aqui, tá bom? Vai ser utilizando o princípio aditivo. Eu pergunto para você aí, meu querido aluno e aluna, o que a gente está querendo encontrar aqui? É o valor desconhecido, correto? E quem é o valor desconhecido aqui? É o valor de x. Então, se nós queremos descobrir o valor de x, nós vamos fazer a adição aqui nessa equação para encontrarmos o valor de x. Então, para nós fazermos isso, olha o que a gente vai fazer. A gente quer eliminar esse 5 que está positivo aqui, né? Ele está somando. Então, qual é o número que vai somar ele, que vai deixar igual a zero? É o negativo. Então, vai ficar x mais 5 menos 5. Tudo que eu adiciono ou subtraio no primeiro membro, eu vou fazer no segundo membro. Quem entrou aqui no primeiro membro foi o 5. Então, vai ficar 15 menos 5. Regra básica: tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade, ok? Essa regra é básica. Se eu multiplico de um lado, eu vou ter que multiplicar do outro. Se eu divido de um lado, eu vou ter que dividir do outro. Se eu adiciono de um lado, eu vou ter que adicionar do outro, tá bom? Essa aí é a propriedade fundamental para você resolver uma equação de primeiro grau. Então, olha só, o que eu fiz? Eu adicionei o oposto. O que é o oposto? É aquele número que vai anular, o que vai dar igual a zero, né? Então, olha só, x vai repetir, né? 5 menos 5 é zero, então não posso mais colocar zero, já fica aqui mesmo. Vocês já entendem o que é zero, né? Igual, 15 menos 5, 10. Então, oitavo ano, olha o que vocês fizeram aqui, ó. Vocês pegaram a adição, né? E utilizaram para resolver aqui, ó, a equação. Você encontrou o valor de x que é igual a 10. Professor, essa é a maneira número 1, né? O livro está pedindo para a gente fazer dessa maneira. E qual é a outra maneira que o senhor falou para resolver? Ó, o mesmo exemplo, eu vou separar aqui com uma barrinha, e aí você vai perceber a mesma resolução. Ó,
que nós queremos descobrir? O valor de x. Então, é o valor da variável. Então, isola x. No primeiro membro vai ficar apenas as variáveis. No segundo membro vai ficar os números. O 15 já está no segundo membro, vai ficar o 15, né? O 5 está positivo no primeiro membro. Quando ele passar para o segundo membro, ele vai passar negativo, né? Está positivo, vai para lá negativo, porque trocou de membro, né? Então, quanto que é 15 menos 5? 10. Encontramos os mesmos valores, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2. Ou seja, tanto na resolução 1 como na resolução 2, encontramos o mesmo valor, o mesmo resultado. Então, o que a gente pode concluir em relação a essa propriedade? Que na adição ou na subtração de ambos os lados da igualdade, a solução ela é a mesma. Então não esqueçam, tudo que eu adiciono desse lado da igualdade e desse outro lado da igualdade não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Por quê? Porque é uma propriedade fundamental. Por exemplo, ó, é a mesma coisa se eu fizer isso com o número 1, com o número 2, com o número 3. Olha aí, ó, 3 mais 1 é igual a 3 mais 1. Eu adicionei daqui. Isso não é verdade? Agora observe se eu fazer o contrário, ó. 3 mais 1 menos 1 é igual a 3 mais 1 menos 1. Eu adicionei agora o menos 1 e o menos 1. Não mudou nada. 3 mais 1, 4. 4 menos 1, 3, né? 3 mais 1, 4. 4 menos 1, 3. Por quê? Tudo que eu faço do lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado. Se eu adicionar de um lado, eu tenho que adicionar do outro. Se eu subtrair de um lado, eu tenho que subtrair do outro. Beleza? Tranquilo? Então, nós fizemos aí, ó, o nosso estudo em relação ao princípio aditivo. Aditivo, tá bom? Adicionar, o ato de adicionar. Agora vamos falar do princípio multiplicativo. Pessoal, o multiplicativo não é diferente, mas é claro que vai mudar em relação à operação, né, que vai ser feita através do sinal. Por quê? Vocês lembram da regrinha lá básica dos números, né? Dos sinais, né? Positivo multiplicado por positivo é igual a positivo. Positivo multiplicado por negativo é igual a negativo. Então esse joguinho de sinal aí, ó, mais menos, esse aqui, ó, mais vezes mais vezes menos vezes menos e menos vezes mais, eles vão ser utilizados aqui na equação do primeiro grau. Eu vou explicar na forma matemática e depois eu vou explicar para você tentar entender em questão de informação básica, né? Olha só, positivo vezes positivo é positivo. Vamos colocar de outra cor. É positivo. Não esqueça isso aqui porque é o elo principal para você resolver uma equação. Positivo vezes negativo é negativo. Negativo vezes negativo é positivo. E negativo vezes positivo é negativo. Então observe aqui, ó, no jogo do sinal, que nós utilizamos a multiplicação. Qual seria a outra forma para você entender? Alguns alunos até gostam que eu faça assim, né? Olha aí, ó. Pense que o positivo é o amigo e o negativo é o inimigo. Então olha só, o amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Como é que eu chego a essa conclusão, professor? Em que sentido? Ó, o amigo do meu amigo. Se ele é amigo do meu amigo, claro que ele vai ser meu amigo, certo? Agora, o amigo do meu inimigo, ó. Se ele é amigo do meu inimigo, se eu não gosto de alguém e o cara é amigo dele, eu não vou gostar também dele, que é o caso aqui do negativo. Isso aí não se aplica tanto na realidade, gente. Mas se você pegar esse exemplo aqui, ó, o inimigo do meu inimigo. Você não gosta do João e o João não gosta da Maria, vocês vão acabar se gostando em relação à amizade aqui, ó. Isso, os dois inimigos, né? Ó, o inimigo, essa aqui se aplica mesmo princípio dessa. O inimigo do meu amigo é igual ao meu inimigo. O que quer dizer isso? Que se a pessoa não gosta do meu amigo, não vai gostar de mim. Então, essa é a conclusão do jogo do sinal. Isso aí é uma forma de você lembrar, para você não esquecer, né? Muita gente se complica em relação a isso aqui. Pessoal, só é válido
esse jogo de sinal quando você está fazendo multiplicação. Não vai fazer jogo de sinal utilizando a adição e subtração, tá bom? Só vale isso quando for multiplicação. Bom, então o conceito multiplicativo nós temos o seguinte, ó. O dobro de um número, por exemplo, 2x é igual a 100. Qual é o valor de x? O que está sendo escrito aqui, professor? Ó, o dobro de um número é igual a 100. Que número é esse? Quanto vale o x? De uma forma dedutiva, professor, eu posso dizer que o x é igual a 50. Por quê? Porque 2 vezes 50 é igual a 100. Perfeito. Mas se você chegar numa situação aonde você tem esse aqui, ó, 3m mais 3 vezes m mais m é igual a 64 dividido por 8. E agora, você consegue resolver isso aí na forma dedutiva? Vai dar um trabalho para você ficar fazendo isso. Então, por isso que a matemática veio para ajudar você nessas situações. Aí você vai fazer o quê? Você vai encontrar o valor desconhecido. Deixa eu apagar aqui. Você vai encontrar o valor desconhecido através de que propriedade? A propriedade multiplicativa. Lembra que agora há pouco eu falei sobre tudo que você faz de um lado da igualdade você faz do outro? Nesse caso aqui, ó, quem você quer eliminar aqui desse exemplo? O 2, então você vai dividir por 2. Então, 2x dividido por 2 vai sobrar só o x, né? E 100 por 2, 50. Rápido você conseguiu determinar o valor de x. Muito rápido. Professor, e a outra maneira? Qual é a outra maneira? Pessoal, a outra maneira é essa aqui, ó. 2x é igual a 100. Então, os 2 estão multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo, né? Então, 100 dividido por 2 também é 50. Então, observe que as mesmas soluções, né? Tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, é a mesma solução. Por quê? Porque só foram resolvidos de maneiras diferentes, tá bom? Então, aqui nesse caso, eu isolei a variável e dividi o valor de x. Nesse aqui, eu apenas adicionei de ambos os membros o número 2, ok? Beleza. Então, para a gente não ficar somente na explicação, vamos aplicar isso num exemplo do livro de vocês. Eu vou pegar os primeiros exemplos que nós temos aí, ó. Nós temos o exemplo A e o exemplo B. A definição diz bem assim, ó. Podemos multiplicar ou dividir ambos os membros de uma equação por um número diferente de zero, né? Que a solução da equação não se altera. Só pode ser diferente de zero, gente. Tanto multiplicar quanto dividir, né? E adicionar. Então, fazendo agora nosso estudo com o exemplo do livro de vocês, vamos lá para o nosso exemplo. Nós temos aí o exemplo A. O exemplo A, deixa eu apagar esse aqui. O exemplo A, temos aí, ó, 3x menos 5. 3x menos 5 é igual a 7. Como o livro quer que nós resolvamos aí através do princípio aditivo, vamos fazer isso, né? Para ficar como? Vai ficar 3x menos 5. Quem eu quero eliminar aqui? O mais 5. Então, mais 5 é igual, ó, adicionei 5 positivo aqui, vou adicionar no outro lado, mais 5. Então, 3x vai repetir, menos 5 mais 5 vai dar 0. Então, não precisa mais colocar, vou fazer isso aqui, ó. 7 mais 5, 12. E agora, professor? Agora eu quero eliminar o número 3. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse número pelo mesmo número, né? Dividir por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, uma vez x é x, e 12 dividido por 3 é 4. Então, qual é o valor de x desse exemplo? É 4. Vamos verificar se é verdade? Olha só, x é igual a 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 5, 7. Verifiquei que é verdade. Mas quer ver? Tente o outro número aqui, ó, sem ser o 4, se vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Por quê? Tenta o 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 5 é igual a 7? Não. Tenta outro número maior que 4, 5. 3 vezes 5, 15. 15 menos 5 é igual a 7? Também não. Então, o único valor que satisfaz essa equação é 4. É a única opção que nós temos para essa condição. Ok? Beleza? Tranquilo?
temos aí o exemplo B. O exemplo B, gente, é um exemplo que vocês já estudaram ele lá em operações com frações, porém não tinha o x lá, né? Aqui aparece o x, lá não tinha, mas vamos fazer x menos 5 sobre menos 1 meio, isso é igual a 1 quinto. Olha, o que está sendo escrito aqui, professor? Aqui eu vou citar como exemplo, não? O triplo de um número subtraído com 5 é igual a 7. O que está escrito aqui, ó? A quinta parte de um número menos o meio é igual a 1 quinto. É isso que está descrito em cada informação desses exemplos. Então, eu tenho aqui uma subtração, né, de frações, só que os denominadores são diferentes. O que nós fazemos quando a fração tem um denominador diferente? Nós extraímos o MMC, né? Vocês lembram do MMC? Qual é o MMC de 5, 2 e 5? É 10, né? Que é o maior divisor comum entre os dois. Então 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. 10 dividido, vai dividir e multiplicar, né? 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes x é 2x. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 1, 2. Observem que todas aqui as linhas, o meu denominador, são iguais, né? O que eu vou fazer? Existe uma propriedade da matemática, quero que você aprenda. Quando os denominadores são iguais numa equação, todos eles depois da igualdade também, você pode trabalhar apenas com o numerador, tá bom? Então vai ficar 2x menos 5 igual a 2. Quem eu quero eliminar aí? O 5, né? Então vamos eliminar esse 5. Vai ficar 2x menos 5. Qual é o número que eu vou somar com 5 para eliminar aí? É o mais 5. É igual a 2 mais 5. Vamos trazer esse probleminha para cá para a gente dividir, né? Então vai ficar como? Vai ficar 2x é igual a 7. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que inserir em ambos os membros o número 2, porque eu quero eliminar aqui o 2, né? Então, por x ficar sozinho, o x é igual a 7 sobre 2. Aqui determinamos o valor de x. Esse é o número. O valor de x é 7 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Então fizemos aí a letra A e a letra B do livro de vocês. Se você não tem o livro em mãos, não tem problema, pessoal. Você pode copiar no seu caderno e depois, quando chegar o seu livro, você apenas repassa essa informação para lá, tá bom? Nós temos aí, ó, um exercício. Eu quero aplicar um exercício com vocês para vocês poderem conseguir, né, resolver os exemplos que nós temos aí. Então, vamos apagar esses exemplos aqui, que você já pausou o vídeo, já copiou, e vamos começar a fazer questões aí, ó, que estão no livro de vocês com atividades, né? Essas atividades, só lembrando que elas são no livro didático. O livro de atividades é com vocês, que qualquer questão que você não conseguir resolver, você pode dar um sinal lá que eu vou ajudar você, tá bom? Então, a atividade que nós temos aí da página de número 4 diz o seguinte: resolva as equações. A primeira questão. Então, a primeira questão diz assim, ó, resolva as equações. Então, vamos utilizar aí o método que foi solicitado pelos de vocês. Nós temos a seguinte equação, ó, menos, letra A, menos 12 é igual a menos 5s mais 3. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que adicionar desse lado aqui, ó, o valor para fazer com que esse 3 ele fique igual a 0. Então, nesse caso, vamos somar com quem? Com o 3 negativo. Então, vai ficar menos 12 menos 3 é igual a menos 5s mais 3 menos 3. Por quê? O objetivo é fazer com que esse 3 aqui, ó, ele fique igual a 0, né? Então,
olha aí, eu lembro agora há pouco que falei sobre o jogo de sinal. Se você for fazer esse aqui, jogo de sinal aqui, vai estar errado a questão. Por quê, professor? Porque aqui não está havendo uma multiplicação, está havendo uma adição. O que está descrito isso na forma de dinheiro? Ó, na forma de dinheiro está bem assim, ó. Eu devia lá na cantina 12 reais. Aí eu fui lá e tirei mais um salgado. Então eu fiquei devendo 15 reais. Ficar devendo é saldo negativo. Então por isso vai ficar menos 15. Mas, professor, existe outra maneira de a gente pensar? Existe. Outra maneira de resolver existe. Qual é a outra maneira? Na adição de dois sinais, ou na adição de mesmo sinal, você repete o sinal e soma 12 mais 3, 15. Mesmo sinal, então menos e menos é o menos aqui, né? Isso é igual a menos 5. Essa. E agora, professor? Bom, aqui nós temos uma situação que nós temos que aprender uma propriedade. Que propriedade é essa? Se ambos os membros aqui nós temos valores negativos, nós precisamos apenas multiplicar por menos 1. Por quê? Porque quando nós multiplicarmos esses valores por menos 1, toda a equação vai trocar o sinal. Então vai ficar 15 positivo é igual a 5s. Se eu perguntasse agora para vocês aí, ó, que número é que está escondido aqui no lugar de s, você já saberia? Qual é o valor de s? Qual é o número que multiplica por 5 que é igual a 15? Que número é esse? Ah, professor, não sei ainda. Beleza, não tem problema. Então a gente vai fazer o seguinte, vai dividir por 5 e dividir por 5. Por quê? Porque o objetivo é eliminar o 5, né? Então o s vai ser igual a quanto? 3 é igual a s, ou s é igual a 3, né? Então o valor de s nessa questão é igual a 3. Ou seja, o valor que s assume nessa equação é 3. Vamos fazer o teste? Olha só, se o s for 3, vamos ver se essa igualdade vai ser verdade. Menos 12 é igual, menos 5 vezes 3. Quanto é 5 vezes 3? 15. 15 negativo. 15 negativo mais 3, ó. Menos 15 mais 3 é igual a menos 12. Então é verdade que essa afirmação é verdadeira. Pessoal, se você colocasse aqui, ó, o 3 negativo, já ia trocar e a resposta ela ia ser em verdade. Por quê? Porque ia ficar aqui 2 sinal negativo. Então cuidado aí em relação às operações que envolvem sinais, né? Positivo e negativo. Se você esquecer do sinal, você não vai encontrar a solução correta, né? Então, se você vê que está muito fácil aí, ó, desista, que matemática não é tão fácil assim não, né? Mas, em que sentido eu falo? Se você colocar aqui negativo, aqui não vai ser verdade essa igualdade. Então, por isso que você tem que observar muito bem em relação ao sinal, ok? Nós temos aí a letra B. A letra B, 3 segundos para você pausar o vídeo agora. E vamos fazer a letra B. Ok, estamos de volta agora. Vamos fazer a letra B. A letra B é uma fração. Então, uma fração com denominadores diferentes, nesse caso aí ela é igual, né? Na fração de denominadores iguais, você faz o quê? Você adiciona e repete apenas o denominador, né? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma operação com fração de denominadores iguais. O que a gente vai fazer? A gente vai só somar, né? Ah, professor, mas aqui, ó, nós temos o valor menos 5 sétimos. Ok, então qual é o valor que vai fazer com que ele seja eliminado daqui? Vai ser o próprio 1 sétimo, né? 5 sétimos. Então vai ficar x sobre 7 menos 5 sétimos somado com 5 sétimos. Isso é igual, eu somei 5 sétimos aqui, eu vou somar 5 sétimos do outro lado. Somado a 5 sétimos. Tudo que eu adiciono no membro, eu tenho que adicionar no outro. Adicionei positivo aqui, eu tenho que adicionar positivo aqui. Então isso aqui vai dar 0, né? Então vai ficar x sobre 7 é igual a 1 mais 5, 6 sobre 7. Isso aqui é a adição de frações. Na adição de frações com denominadores iguais, você repete o denominador e soma o numerador. 1 mais 5, 6. Ok? 6 sobre 7. Bom,
Agora há pouco eu falei de uma propriedade da matemática sobre igualdade de frações. Os denominadores são iguais, então você tem como conclusão que o x é igual a 6. O valor de x nessa equação é igual a 6. Então qual é o valor que x assume, professor, nessa equação? É 6. Vamos ver se é verdade? Olha só, 6 sobre 7 menos 5 sobre 7. Quanto é 6 menos 5? 1. 7 é denominador igual, não repete, então por isso é verdadeiro. Beleza? Tranquilo? Então nós fizemos aí a letra A e a letra B. As demais vocês irão fazer, né, no livro de vocês ou no caderno, e na nossa próxima aula a gente vai corrigir e continuar falando sobre equações, tá bom? Então qualquer dúvida que você tiver, você mande lá no privado, que eu vou estar respondendo, e mande um sinalzinho assim: ah, professor, estou assistindo essa aula aí, para a gente poder anotar a sua participação, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.